Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Já faz um tempo que eu pedi sugestões de vídeos pra eu gravar aqui, lá no Instagram. E o meu amigo Carlos, mais conhecido como Getaway Carlos, me deu uma ideia muito boa, que foi gravar um vídeo relacionando meus personagens favoritos como músicas da Taylor. E aí eu tentei fazer isso. Eu consegui uns 3, 4 personagens que deu certo. Mas quando eu tava listando meus personagens favoritos e pensando nas músicas, eu pensava mais na relação deles com o par romântico deles do que deles em si. Então eu estou transformando esse vídeo agora, inclusive, em meus casais literários favoritos como músicas da Taylor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer o Cuponomia por estar patrocinando esse vídeo. O Cuponomia é um site de cupons e cashbacks que possui mais de 2.000 lojas parceiras. Então, basicamente, todas as lojas que você entrar quase vai ter lá um cupomzinho ou cashback para você resgatar. Para você utilizar é muito fácil. É só você se cadastrar com esse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo que você já ganha R$5 de cashback. Daí você vai lá e instala a extensão no seu navegador e você vai ver que tem muitas lojas, inclusive várias lojas onde você pode comprar os seus livros, como a Amazon, Submarino. Vale lembrar, gente, que o Cuponomia tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular e logar depois de que você criar a sua conta, né? E lá você pode conferir todas as lojas, cupons e descontos que o aplicativo te redireciona diretamente para a loja para você realizar a sua compra. Então é muito fácil. Se cadastrem com o meu link. Obrigada, Cuponomia. Então lembrando que, primeiramente, vai tudo da minha interpretação pessoal das músicas, da letra, do romance entre os personagens. Então aquela coisa do conceito da abstração, da etéreo, aqui ó. Talvez eu esteja viajando um pouco em alguns momentos, mas faz parte. Talvez algum desses casais seja um spoiler, então eu vou avisar vocês, assim. Mas você já vai meio assim. Quando eu penso em personagens que eu gosto muito, alguns me vêm à cabeça, assim, logo de cara. Uma personagem que vem muito à minha cabeça é a Delilah Bard, de Um Tom Mais Escuro de Magia. Gente, em Um Tom Mais Escuro de Magia, a gente tem um pouco de romance, sim, entre a Lila e o Kel, que eles são os dois protagonistas. E apesar desse não ser o foco da narrativa, a gente tem um romance muito peculiar. Eu adoro a espontaneidade da relação entre os dois. Como eles se encontram, como eles mudam a vida um do outro. É uma coisa que parece muito natural, como se fosse uma coisa predestinada. E o jeito, a maneira como que eles lidam com isso, porque no primeiro livro eles são estranhos, eles meio que cooperam ali pra salvar o mundo, aquela coisa toda. E já no segundo livro a gente tem eles pensando muito um sobre o outro e um reencontro que você ficou esperando se encontrar. E no terceiro livro a gente tem finalmente a concretização da relação entre os dois, mas como uma coisa mais natural do que qualquer coisa, como se, de certa forma, eles já sabiam que seria assim, eles sabiam que não tinham como eles fugir daquela coisa que existia entre eles. Isso é uma das coisas que eu adoro sobre Kel e Lila. A partir de um certo momento, eles começam a agir como uma dupla, como companheiros, e a conexão deles e a maneira como eles cooperam, como eles se ajudam, como eles apoiam um ao outro naquelas situações é quase como se eles nem tivessem combinado direito, como se aquilo tivesse simplesmente acontecido. E isso se torna uma das dinâmicas mais interessantes desses livros. É uma coisa que simplesmente não tinha como ser de outra forma. Então, quando eu penso em Kel e Lila, eu penso muito em State of Grace. Porque a gente tem esses dois personagens que, primeiramente, eram solitários. Tinham pessoas que são importantes pra ele. Principalmente o Kel, a gente tem o Rye. Só que quando eles se encontram e quando aquela conexão entre eles passa a existir, é uma coisa que parece que precisava estar ali mesmo antes de estar ali. Eles tinham que acontecer. Então, quando a Taylor ela fala I never saw you coming and I'll never be the same, é muito sobre isso. These are the hands of fate, you're my Achilles heel. Gente, sinceramente, so you were never a sand and I loved in shade of wrong. Gente, mas essa mulher, quando ela escreveu isso aqui, ela foi iluminada pelos deuses celestiais imaculados. Talvez não tenha nada a ver, talvez seja eu simplesmente tirando tudo isso da minha cabeça, mas agora eu vou acabar com todo mundo. Se você não gosta disso, ser surrado, por favor, se retire. Vamos falar aqui sobre um dos casais mais clássicos da alta literatura, Jem e Tessa das Peças Infernais. Porque eu, desde os meus 13 anos, sou Jessie Stan, sim. E quem ficar incomodado, por favor, se retire. Eu vim aqui falar desse casal, meus amores, e desta música, que é uma das músicas mais subestimadas e esquecidas no churrasco, que é This Love. Não, meus amores, essa aqui. Essa música tem uma coisa muito etérea,
também. Não tem uma linha de pensamento muito formada, ela é mais palavras, assim, conceitos. E toda aquela coisa, uma atmosfera meio de sonho. Mas é fato que ela canta: This love is good, this love is bad, this love is alive, back from the dead. These hands had to let it go free, and this love came back to me. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa? Todo mundo que já leu As Peças Infernais sabe que existe esse romance entre a Jamie e a Tessa, mas que os destinos dessas duas personagens acabam se separando. Mas quem continuou lendo os livros, né, meus amores? Inclusive, né, a gente sabe o que acontece depois. Porque os dois voltam a ficar juntos. Isso nunca... A minha eu, de 13 anos, nunca tremeu tanto. Nunca chorou tanto. Meus amores, ele morre, ele volta, gente. Ele morre, ele volta. Não é que ele morre, mas ele quase morre. Mas ele renasce como uma pessoa nova, tipo, 2 vezes. E depois eles voltam a ficar juntos. This love came back to me, gente. This love back from the dead. Não, meus amores, essa é a que... This love left a permanent mark. This love is glowing in the dark. These hands had to let it go free. This love to me. Oh. Vamos continuar falando, sim, de personagens da Cassandra Clare, porque essa mulher, ela sabe como fazer a gente sofrer de um jeito especial. Vamos falar agora, gente, dos maiores, dos donos e proprietários da minha pessoa. Vamos falar de Emma Carstairs e Julian Blackthorne, dos artifícios das trevas da Cassandra Clare. Eles... Não existe espaço para mais nenhum. E se existiu algum casal antes deles, eu já me esqueci. A gente sabe que esses dois vivem um amor proibido aí, pois os dois são Parabatai. E Parabatais não podem ficar juntos, né, gente? Que são os guerreiros, caçadores de sombras, que meio que tem toda uma lei sobre... Enfim, eles não podem ficar juntos. Se eles ficarem juntos, eles vão estar infringindo a lei. Mas é fato que os dois se gostam desde que eram crianças. Eles simplesmente são a pessoa mais importante um pro outro. Eles são as melhores e piores partes um do outro. Na música Dress, a gente tem basicamente um eu lírico falando sobre um amor com essa pessoa que teoricamente é o seu melhor amigo ou melhor amiga. Existem teorias aí de que essa música... E tem toda aquela coisa da pessoa se segurando, literalmente. Sabe? A música já começa assim. Our secret moments in a crowded room. They got no idea about me and you. All of the silence and patience pining in anticipation. My hands are shaking from holding back from you. My hands are shaking from holding back from you. I don't want you like a best friend. Eu acho que é isso, né, meus amores? Inescapable, I'm not even gonna try. And if I get burned, at least we were electrified. Everyone thinks that they know us, but they know nothing about all of the silence and patient burning. Holding back from... Say my name and everything just... I don't want you like a best friend. Gente, isso aqui não grita Black Stairs. Black Stairs hoje, Black Stairs amanhã, Black Stairs sempre. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora de um casal de garotos corvos. E aí, se você não quiser pegar spoiler, por favor, pule aqui pro minuto que eu colocar. Vamos falar de Pinch. Vamos falar de Ronan Lynch e Adam Parrish. Porque eu preciso falar deles. Toda hora que eu for falar sobre um casal, eu vou falar deles. Aí você deve achar, nossa, né, gata? Deve ter muitas cenas deles nos livros como casal. Tem 3. Mas é que Pinch tem um sabor diferente. Inclusive, eu tenho uma playlist dedicada a eles no Spotify, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá escutar. Mas a música que eu dedico a eles é Delicate. E eu vou explicar por quê. A gente tem aqui 2 garotos que a probabilidade deles ficar junto era uma coisa assim muito vaga. E eles estão os dois num grupo de amigos. E um é o bad boy, que é o Ronan Lynch. Então, assim, my reputation has never been worst. Já sabem, né? E a gente tem o Adam, que é o garoto certinho, pobretão, que sofre, mas que tá lá. Permanece sofrendo vivo. E a gente sabe que o Ronan meio que manifesta os sentimentos dele de certa forma antes. Meus amores...
Então tem sim todo um clima de tipo, isso está mesmo acontecendo, sabe? Nem eles acreditam direito, mas eles estão apaixonados e a gente fica tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo. Long night with your hands up in my hair, echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. Isso aqui é Ronan Lynch cantando essa música pra Adam Parrish. E se alguém discordar de mim, discorde na sua casa. Is it cool that I said all that? Is it true that you're in my head? Cause I know that it's that like it. Toda aquela postura do Ronan em relação ao Adam. E aí ele fica tipo... Tudo bem? Eu vou te beijar agora, tá? Gente... A gente sabe que o Ronan guarda tanto tempo o segredo de que ele gostava do Adam. E ele fica guardando aquilo, sabe? E aí, quando os dois ficam juntos, que parece que é depois de 1000 anos, assim. A gente fica sempre pensando, cara, olha, ele tá pensando nele. Ele deu pra ele um creme de mão. Continuando aqui falando sobre gays, eu vou falar sobre Baz e Simon, de Carry On. Será que eu sempre falo dos mesmos casais quando eu faço esses vídeos falando sobre casais? Talvez. Esse é um Enemies to Lovers, né? E basicamente eles eram rivaizinhos, mas era uma coisa tipo rivais, mas nem tanto. A gente sabe que o Baz sempre soube que ele estava apaixonado pelo Simon e que ele tinha muito medo daquilo, do que aquele amor poderia fazer com ele, mesmo depois que eles realmente ficam juntos. Ele fica muito assim, sabe? Eu vou morrer beijando o Simon Snow. E que o Simon basicamente nem admitia, né, que ele era gay. Meu amor, você... Na verdade, a gente não sabe a sexualidade do Simon, né? Pelo menos eu li só o primeiro livro, então. A gente sabe que a sexualidade dele é Baz. É Basilton Green Peach. E aí, quando a gente escuta Treacherous, a gente fala sobre uma pessoa que tem um pouco de medo daquele relacionamento. Porque ela fala, essa ladeira é traiçoeira. This slope is treacherous. The path is reckless. But I like it. Esse caminho é imprudente, mas eu gosto. Ou seja, você é um perigo. Mas mesmo assim eu vou ficar com você. Gente, mas essa mulher, ela... Por que ela faz isso? That nothing safe is worth the drive. Nada seguro vale a viagem. E eu te seguiria. Eu te seguiria até em casa. Então, assim, talvez seja um devaneio meu. Eu sei que não é. Não, meus amores, mas agora vocês estão preparados pra comer vidro mesmo, pra beber cloro. Vocês não estão. Então, vamos falar de Everlark. Olha, desse casal eu acho que eu nunca falei, gente. Katniss Everdeen e Peeta Mellark. São eles. E a música é Gold Rush. Essa música fala, gente, sobre uma pessoa que ama uma pessoa que todo mundo ama. E pra mim, isso aqui é a Katniss falando sobre o Peeta, gente. Everybody wants you. Everybody wonders what it would be like to love you. I don't like emotion double vision in a rose bush. I don't like the falling thing like flying through the bone crush. Everybody wants. E aí ela fala, gente, what must it be like to grow up that beautiful with your hair falling to place like dominoes? A gente sabe que tem toda essa coisa em relação ao Peeta de ele ser essa pessoa brilhante que magnetiza todo mundo e todos, todo mundo gosta dele. Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele é mesmo, ele é o maior de todos. E tem essa coisa na Katniss sobre ela ser uma jovem obstinada e ela ter essa coisa de meio que, as pessoas não gostam muito de mim porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Então assim, gente... Everlark. Eu amo essa música. Essa música é tão gostosa de escutar. Por último, eu vou falar aqui sobre Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, gente, de Orgulho e Preconceito. E eu vou falar sobre Peace. Nessa música, o eu lírico se refere à pessoa amada como uma pessoa que ele basicamente admira muito. Uma pessoa que é íntegra, que essa pessoa admira tanto que às vezes ela se sente até menos perto dessa pessoa. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com Elizabeth e com Darcy, porque esse sentimento de admiração que a Elizabeth adquire pelo Darcy, depois no fim ela sente até vergonha das atitudes dela, porque ela percebe que ele é uma pessoa que ela admira tanto, sabe? E toda aquela coisa de ela se entregar pra pessoa, mas basicamente dizer pra pessoa, será o suficiente se eu nunca puder te dar paz na sua vida? Eu acho que isso é muito Elizabeth e Darcy, porque sim.
Vocês que se virem agora pra entender. Esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham tentado, pelo menos, ter conseguido um pouco, talvez, não sei, entender as relações que eu fiz. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar, compre com o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga mais nada por isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.